luz, nasce do amor. Nós temos uma compreensão dentro da doutrina espírita que é algo muito bonito. Nós temos encontrado, né, e acredito que todos nós aqui temos vivido um pouco essa experiência, né, de viver e encontrar pessoas, amigos, conhecidos, que não têm ainda o conhecimento espiritual. E isto nos choca às vezes, porque nós muitas vezes gostaríamos, né, de passar este conhecimento e de ter a oportunidade de oferecer às pessoas este recurso abençoado que o Senhor nos tem concedido já há 168 anos, né. Amanhã estaremos comemorando, né, o 18 de abril, data de lançamento do Livro dos Espíritos, e que nós certamente devemos lembrar como um dia abençoado, um dia em que o Consolador prometido pelo Cristo chegou aos corações humanos numa época de grandes lutas, de grandes sofrimentos, de muitas angústias. E nós vemos que isto ainda continua. Allan Kardec, como todos estes grandes iluminados que passaram pela Terra, e este maior ainda, né, se podemos fazer esse tipo de comparação, diríamos maior do que muitos, porque ele teve na sua grandeza a humildade de se esconder e de deixar a obra, de deixar o conhecimento, de deixar o trabalho, os alicerces, né, as bases deste conhecimento que alimenta e alimentará o nosso futuro e trará para a humanidade, tem trazido para a humanidade, a luz necessária à compreensão da vida, da realidade de nós mesmos. Nós gostaríamos muito de transferir, de passar este conhecimento, e muitas vezes vemos que isto não é possível. Compreendemos, e vamos constatando, compreendemos inclusive porque a doutrina nos mostra que muitas vezes não é possível ainda para aquele indivíduo receber, né, a semente que lhe traria a possibilidade de renovação, de uma vida nova. O próprio Cristo nos falou isto, né, na parábola do semeador, indicando que cada tipo de terra é um tipo de indivíduo, né, nem todos estão ainda prontos para a semente. E nós, em face desta realidade, vamos percebendo que é necessário ter paciência, que é necessário compreender. Mas, ao mesmo tempo, meus amigos, nós vamos percebendo as consequências, né? Nós vivemos e temos conhecimento na realidade em que vivemos presentemente, estamos fora do Brasil, e nós vemos, por exemplo, aqui no Canadá, e em outros lugares do norte do planeta, e hoje poderíamos dizer um pouco por tudo no mundo, muitas pessoas que têm escolhido viver sem as noções de espírito, de Deus, e que estão voltados única e exclusivamente para a vida material, para o corpo e para a satisfação do corpo. E nós notamos um aumento, as estatísticas mostram claramente as filas enormes nos consultórios psiquiátricos, nos consultórios de psicólogos, de terapeutas dos mais diferentes tipos. E isto é um indício. Não há sintoma sem causa. E nós vemos, né, a tristeza, nós vemos a depressão, nós vemos o sofrimento moral, e nós vemos, sobretudo, né, essa falta de sentido que toma conta do ser humano na atualidade.
Nunca tivemos tanto conforto, nunca tivemos tantos recursos, nunca tivemos tantas possibilidades e nunca fomos tão inquietos, tão infelizes. Nunca tivemos tanto vazio na alma como temos hoje. Então, nós identificamos, né, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nós temos esta belíssima mensagem de São Francisco de Sales sobre a melancolia. E ele fala, né, sabeis, porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida. E nós poderíamos, né, estender um pouco esta pergunta de São Francisco de Sales, que se apresenta aqui, né, como François de Geneve, e nós vemos, ele era bispo, né, de Gênova, e nós vemos que a pergunta que ele faz, nós poderíamos estender. Sabeis porque às vezes uma vaga tristeza, sabeis porque às vezes o vazio, a depressão, a falta de sentido, né, toma conta das nossas vidas. São Francisco vai dizer a melancolia é um sintoma, né, deste anseio que o espírito sente da sua liberdade, vivida em poucos momentos, né? Não, nós sabemos que a condição de estarmos num corpo físico, a doutrina é muito clara a este respeito, é uma condição temporária, ela não é a condição natural da nossa existência. O espírito não foi feito para ficar preso a um peso como este que é o corpo. Então, no nosso longo processo de evolução, nós vamos, como espírito, elaborando, né, entre dois mundos, como diz André Luiz no seu belíssimo livro, nós vamos elaborando estes dois corpos, na verdade são mais, mas, resumamos assim, nós vamos elaborando estes dois corpos, que são o corpo perispiritual e o corpo físico.